Oi, professor. Meu nome é Marcos Antônio, sou aluno do Polo Limoeiro no 9º período. Essa é a minha primeira videoaula na matéria de infraestrutura de hardware. Introdução. Infraestrutura de hardware é uma das áreas de suma importância na computação, devido a estrutura organizacional dos computadores mudou muito nos últimos tempos, no que se diz respeito ao ganho de performance e à robustez das máquinas. A arquitetura. A arquitetura de computadores é uma das áreas da ciência que se preocupa em estudar os atributos dos sistemas computacionais, que são visíveis aos profissionais que irão programar estes equipamentos, ou seja, a estrutura do comportamento funcional da máquina. Esses atributos têm impacto direto sobre a lógica de construção e execução dos programas. Funções do computador. Processamento de dados. Um computador deve ser capaz de processar dados. Dados estes com uma grande variedade de tipos e amplos requisitos de processamento. Armazenamento de dados. É essencial que um computador seja capaz de armazenar dados. Esse armazenamento pode ser temporário ou por períodos longos, para subsequentemente recuperação e modificação. Movimentação de dados. Um computador deve ser capaz de transferir dados, tanto internamente quanto com o mundo externo. Dados podem ser enviados ou recebidos de dispositivos diretamente conectados ao computador. Esse processo é conhecido como entrada e saída. O dispositivo que está recebendo ou enviando estes dados é conhecido como periférico. Controle. Deve existir um controle das três funções abordadas. Em última instância, o controle é exercido pelo indivíduo que fornece instruções ao computador. Um sistema de computação, uma unidade de controle, gerencia os recursos do computador e rege o desempenho de suas partes funcionais em resposta a essas instruções. Componentes do computador. O primeiro componente é a central de processamento, também conhecida como CPU. Tem a responsabilidade de controlar as operações do computador e realizar as funções de processamento de dados. A segunda é os subsistemas de memória. Compreende todos os meios de armazenamento para os programas e para os dados dos programas existentes no computador. O terceiro é o subsistema de entrada e saída. Tem a função de transmitir dados entre o computador e o ambiente externo. O quarto é o subsistema de interconexões. São compostos pelos mecanismos que estabelecem a comunicação entre a CPU, as memórias principal e os dispositivos de entrada e saída. Um esquema básico do funcionamento deles. Em primeiro plano, a memória principal, as interconexões entre a CPU, memória principal e os dispositivos de entrada e saída. A central de processamento, CPU. A CPU pode ser considerada o cérebro do computador, sendo possível pela execução de todas as tarefas e pelo processamento dos dados. Todas as operações aritméticas e lógicas existentes em um programa de computador são executadas por ela. Aqui vemos dois exemplos básicos de CPU, dois processadores, um processador Intel e um processador AMD, os mais robustos do mercado. A CPU ela tem alguns componentes internos, entre eles a chamada unidade de controle. A unidade de controle, como o próprio nome sugere, controla as operações da CPU e, portanto, do computador. Ela é responsável por decodificar as instruções presentes no programa em execução, emitindo sinais de controle
para os demais partes do computador. A unidade lógica aritmética, a ULA. A ULA é responsável por executar funções de processamento de dados do computador. Realiza as operações aritméticas e lógicas presentes no programa. Os registradores. Os registradores fornecem espaço de armazenamento interno para a CPU, servindo como a memória de acesso ultra rápido. Interconexões da CPU. As interconexões da CPU são os elementos que possibilitam a comunicação entre a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética e a rede de registradores. Certo? Um esquema básico dos componentes da CPU, certo? A unidade de controle, as interconexões da CPU que interligam a unidade de controle, a ULA e a rede de registradores. A evolução dos computadores. As máquinas, sobretudo os computadores, foram criadas para auxiliar o trabalho humano. Muitas das tarefas baseiam-se na construção de algoritmos que visam simular ações do cérebro humano. Como o próprio nome já diz, computar é contar. O ábaco. O ábaco, a primeira calculadora interativa, surgiu da necessidade de fazer cálculos cada vez mais complexos. Foi inventado pelos chineses há mais de 2.500 anos e ainda hoje é utilizado para auxílio na aprendizagem. Do lado esquerdo vemos o ábaco chinês e do lado direito o ábaco escolar. A evolução dos computadores. A primeira geração. A primeira geração de computadores eletrônicos da história surgiu em 1946, fabricado pela Universidade da Pensilvânia e chamava-se ENIAC. Ele pesava 50 toneladas, media em média 5,5 metros de altura e 25 metros de comprimento. Isso equivale a ocupar uma área de um ginásio esportivo. A primeira vez que o ENIAC foi ligado, ele consumiu tanta energia que as luzes da Filadélfia piscaram. Sua funcionalidade se assemelhava à das calculadoras atuais, sendo operado manualmente com circuitos lógicos constituídos por milhares de válvulas. O ENIAC foi criado para fins militares na época da Segunda Guerra Mundial. Uma imagem do ENIAC. A segunda geração de computadores. A partir de 1958 surgiu a segunda geração de computadores. Sua principal inovação em relação aos computadores da primeira geração foi a utilização de transistores em substituição às válvulas. Um transistor é um dispositivo que controla a passagem da corrente elétrica através de materiais semicondutores inteiramente sólidos. Os transistores são aproximadamente 100 vezes menores que as válvulas, o que tem como consequência direta a redução do tamanho dos computadores. Os computadores da segunda geração, além de menores, também eram mais rápidos que os da primeira geração e possuem a capacidade para executar milhares de operações por segundo, consumindo menos energia que a geração anterior. A imagem dos computadores da segunda geração acima e os transistores abaixo. A terceira geração de computadores. A terceira geração de computadores data de 1964 e teve como principal inovação a utilização de circuitos integrados. Os transistores e demais componentes eletrônicos foram miniaturizados, reduzindo basicamente o consumo de energia com o passar dos anos. A escala de interação foi aumentada e cada vez mais tornava-se possível a utilização dos computadores em um mesmo chip ou pastilha. Os mainframes foram os principais computadores dessa geração. Como exemplo, podemos citar a família de produtos da IBM 360.
A quarta geração de computadores. A partir de 1965, iniciou a quarta geração de computadores, sendo marcada pelo surgimento do microprocessador. O microprocessador foi o principal marco desta geração e o ponto-chave na larga proliferação da informática. Ele ocasionou uma baixa espetacular no preço e uma escala de integração ainda mais acentuada, onde milhões de circuitos integrados puderam ser colocados em um único chip. A quarta geração, microprocessadores. Quinta geração de computadores. Alguns autores consideram o surgimento da quinta geração de computadores iniciada a partir de 1981, com o advento dos microcomputadores. A partir dessa geração, os computadores puderam ser utilizados por usuários comuns, não se limitando ao uso corporativo. Seguindo a evolução da quinta geração, surgiram as máquinas com processamento paralelo e a arquitetura RISC. Para compreender melhor esse conceito, devemos introduzir dois outros, a multiprogramação e o multiprocessamento. Multiprogramação é a tentativa de manter o processador sempre ocupado, com a execução de um ou mais programas por vez. Com a multiprogramação, diversos programas são carregados para a memória e o processador comuta rapidamente de um para o outro. Essa técnica permite que o processador não passe por períodos de ociosidade, à espera de respostas oriundas de programas em execução, permitindo otimizações e melhorias de desempenho de processamento. Multiprocessamento. O multiprocessamento, por sua vez, caracteriza-se pelo uso de vários processos que atuam em paralelo. Cada um executa suas tarefas. Bom, professor, fico por aqui. Espero que minhas argumentações tenham sido válidas. Até a próxima.